A aula de hoje está destinada à correção da atividade sobre álgebra elementar. Essa atividade a gente passou terceiro A e terceiro B. Primeira questão. Um prêmio em dinheiro estava para ser dividido em partes iguais entre 10 ganhadores. Inesperadamente surgiram mais 2 ganhadores, devendo o prêmio ser dividido, portanto, em 12 partes iguais. Sabendo que a parcela cabível a cada um dos 10 primeiros ganhadores foi reduzida a R$ 700, qual é a opção que responde ao valor do prêmio? Vamos lá? Eu trouxe aqui já montado a questão para vocês. Vejam bem. O valor do prêmio eu estou chamando de X. Esse prêmio foi dividido para 10 ganhadores. De repente surgiram mais 2 ganhadores, então agora o prêmio vai ser dividido para 12. E o valor a ser pago foi subtraído 700 de cada um. Com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter aí uma equação do primeiro grau. Montando a minha equação, eu tenho o prêmio dividido para 10 pessoas. Agora eu vou tirar 700 de cada, vai ser igual ao mesmo prêmio dividido para 2. Equação do primeiro grau com frações, denominadores diferentes. Nós vamos calcular o MMC de 10 e de 12. Para quem tem dificuldade, novamente, 10 e 12. Decompõe em fatores primos. Se é par, é por 2. Qualquer número par por 2, 5 e 6. O 6 ainda é par, vai dar 5 e 3. Aí por 3, 5 e 1. Por 5, 1 e 1. E aí eu multiplico os fatores primos, até chegar no 1 aqui embaixo. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. O MMC de 10, 1 e 12 é 60. Aí você coloca o 60 lá no novo denominador. Quando você utilizar o 60, que vai substituir o 10, o 1 e o 12, o que a gente vai fazer? Você pega esse 60, o denominador, divide para 10, 60 para 10, 6. 6 vezes x, 6x. Vai repetindo os sinais. 60 dividido para 1, 60. 60 vezes 700 vai dar 42.000. 60 dividido para 12, 5 vezes x, 5x. Agora, vocês vão eliminar o denominador 60. E aí, vamos resolver só a equação do primeiro grau. 6x, o 5x vai vir negativo. Isso é igual a 4.000. 42.000 está no primeiro membro, vai para o segundo membro com sinal trocado. 1x é igual a 42.000. Então, respondendo à pergunta da questão, qual é a opção que responde o valor do prêmio? O valor do prêmio é 42.000. Letra A, alternativa correta. Vou trazer o quadro mais para próximo, para vocês visualizarem melhor. Está com um probleminha aqui com a luz, certo? Pronto. Aí. Muito bem. Vamos agora à letra B. Aliás, a questão 2, né? A questão 2. Essa questão é da UFG 2010, segunda fase. Uma agência de turismo vende pacotes familiares de passeios turísticos, cobrando para crianças o equivalente a 2/3 do valor para adultos. Uma família de 5 pessoas, sendo 3 adultos e 2 crianças, comprou um pacote turístico e pagou um valor total de R$ 8.125. Com base nessas informações, calcule o valor que uma agência cobrou de um adulto e uma criança para realizar o passeio. Então, o que foi que eu fiz? Eu iniciei aqui, ó. Estou chamando de X o valor do prêmio por adulto. E 2/3 de X o valor do prêmio por criança. E falou que o da criança é 2/3 do adulto. Olha aí, ó. O valor do adulto chamando de X e o valor da criança 2/3 de X. Então, o que eu tenho? Ó, 3x, então 3 adultos,
mais 2 crianças, 2 vezes 2 terços de x, é igual a 8.125, que é o valor do prêmio. E aqui a gente vai ter novamente uma equação do primeiro grau. Observe que eu tenho também fração, vou calcular MMC. Nesse caso, meu denominador é 3 e 1, então vou só colocar aqui o 3, porque quando você faz com qualquer número 1 é o próprio número. Vamos lá, pega o 3, divide e multiplica. 3 dividido para 1, 3 vezes 3x, 9x. 3 dividido para 3, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4x. 3 dividido para 1 vai dar 3. 3 vezes 8.125 é 24.375. 24.375. Agora, você pode eliminar os denominadores. O que nós vamos ter? Nós vamos ter já organizada a nossa equação. As incógnitas estão no primeiro membro, termo independente no segundo. Só é somar. 9 mais 4, 13x é igual a 4.375. Então, x é igual a 24.375 dividido para 13. Esse x aqui vai ser igual a 1.875. Como eu chamei x, o valor do preço do ingresso do adulto, então esse aqui eu coloco que é para o adulto. E a questão está me pedindo o adulto e a criança, né? Então, o adulto vai pagar esse preço e a criança vai pagar 2 terços do valor do adulto. Então, 2 terços de x. Assim. Então, a criança vai pagar 2 terços de... Toda vez que você colocar de, se você falar de, é para estar multiplicando. A fração de um número. 1.875. Você pode multiplicar 2 vezes 1.875 e dividir por 3. Ou você pode dividir logo. 1.875 por 3 e depois multiplicar por 2. Não importa a maneira que você vai fazer que dá certo, porque entre a multiplicação e a divisão, os dois têm o mesmo peso. A resposta é 1.250. Então, a criança vai pagar R$ 1.250. Esse é o preço por criança. Deixa eu arrumar aqui. O adulto vai pagar 1.875 e a criança vai pagar 1.250. Vou botar aqui de novo para o quadro. Ficar melhor a visualização, né? Muito bem. Olha aí. Pronto. Vamos agora à questão de número 3. Deixa eu apagar aqui. Questão 3. Um cliente de um banco fez um saque de R$ 1.200. Esse saque foi em notas de R$ 10 e em notas de R$ 20. Deu um total de 73 notas. Quantas notas de R$ 20 ele sacou? Muito bem. Gente, de quebra, a gente já vai ver aí que nós vamos ter duas incógnitas.
A primeira é as notas de 20, aliás, as notas de 10 e depois as notas de 20. Então, a gente vai ter duas incógnitas e temos duas informações. Com isso, a gente pode montar um sistema de equação. Como assim? Olha só, se eu chamar de x as notas de 10 reais, eu vou chamar de x. Se eu chamar de y as notas de 20 reais, o que a gente vai ter? Nós vamos ter que notas de 10, x, mais notas de 20, y, é um total de 73 notas. Se for que a informação da questão nos deu. Agora, o total de dinheiro. As notas de 10 reais mais as notas de 20 reais dá um total de 1.200 reais. Quando eu tenho duas equações com duas incógnitas, eu vou ter um sistema de equação. Lá no início da questão, você tem o total de notas, então coloca por unidade, e você também tem o total de dinheiro, coloca por valor. Eu chamei x as notas de 10 e chamei de y as notas de 20, certo? Com isso aqui, a gente vai precisar apenas saber quantas notas de 20 reais tem. A pergunta é só essa. Então, eu só quero saber o valor do y para a questão, não preciso saber o valor do x. Nesse momento, não está interessante saber o valor do x. Vocês podem escolher o melhor método para vocês para resolver essa questão. Eu escolhi o método da substituição e isolei o x na primeira. Eu disse que x é igual a 73 menos y. Por que eu fiz isso? Porque ao isolar o x na primeira equação, eu vou substituir o valor de x aqui na segunda. Então, quando eu faço isso aí, imediatamente eu já vou encontrar o valor de y, que é o que a questão está me pedindo, certo? Mas, se você não fez dessa forma e chegou na resposta, tudo bem. Então, o que eu vou ter? 10 vezes x, mas quem é x? 73 menos y, mais 20y. Isso é igual a 1.200 reais. Aqui é só fazer as contas. 730 menos 10y mais 20y, isso é igual a 1.200 reais. Organizando, nós vamos ter menos 10y mais 20y, isso é igual a 1.200 reais menos 730 reais. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior, que eu vou ter 10y. E aí, a gente vai subtrair 1.200 por 730, que vai dar 470. Então, o valor de y é 470 dividido para 10. O y é igual a 47. E essa é a resposta da questão 3. São 47 notas. Ele pergunta quantas notas de 20 reais? Foram 47 notas de 20 reais. Eu não preciso procurar as de 10 reais, porque o que a questão me pede é só as de 20 reais. Então, só chegar aqui na resposta e boa. Bom? Vamos à próxima. Questão 4. Dois reservatórios, A e B, contém juntos 1.100 litros de gasolina. Está bem parecido com a questão anterior, né? Vou ter duas incógnitas, A e B. Os dois juntos dão 1.100 litros de gasolina. Se fossem acrescentados 100 litros de gasolina ao A, ele ficaria com a metade da gasolina do B. A quantidade no reservatório B é, uma questão bem semelhante. Então, nós vamos ter o reservatório A, reservatório B. Vocês podem chamar de X, de Y. Aqui eu vou colocar A e B mesmo. Reservatório A mais o reservatório B
vai dar um total de 1.100 litros de gasolina. Se fossem acrescentados 100 litros de gasolina ao A, então o A mais 100, o que aconteceria com ele? Ele ficaria igual a metade da gasolina do B. Então, vai ser o B dividido para 2. Essa é a informação que a gente tem. A quantidade de gasolina no reservatório B é, se vocês quiserem colocar em função de x e de y, chamar o A de x e o B de y, dá certo também, não tem problema não, certo? Então, é só. A maneira de como a gente vai resolver, isso aí não importa. O importante é a gente chegar na resolução da mesma forma. Nesse caso aqui, eu isolei o A. Por quê? Porque como ele quer saber somente do B, eu vou fazer semelhante à questão anterior. Então, aqui eu fiz o seguinte, eu disse que A é igual a B sobre 2, aí passo 100 para o outro membro, menos 100. E se eu isolo na primeira equação, eu substituo na segunda. Se eu isolo na segunda equação, eu vou substituir aqui na primeira. Então, no lugar de escrever A, eu vou escrever isso que está aqui na frente. B sobre 2 menos 100 mais B é igual a 1.100. E aí, eu vou diretamente ao que me interessa. O MMC, porque aqui tem um denominador, é 2. 2 para 2, 1 vezes B, 1B. 2 para 1, 2 vezes 100, 200. 2 para 1, 2 vezes B, 2B. 2 para 1, 2 vezes 1.100, 2.200. Cancela o denominador e vamos organizar. O que a gente vai ter aqui, né? Vejam bem, nós vamos ter o seguinte. Calma aí, viu, gente? Estou aqui organizando o meu. 1B mais 2B, 3B, é igual a 2.200. O 200 está negativo, vai passar ele positivo. Assim. 3B é igual a 2.400. Então, B é igual a 2.400 dividido para 3. B é igual a 800 litros. No reservatório B, tem 800 litros de gasolina. Aí. Como ele não está perguntando do reservatório A, simplesmente a resposta correta da quarta questão é a letra A. Vamos agora para a quinta. Questão 5. Questão tirada da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Um provedor de acesso à internet oferece 2 planos para seus assinantes. No plano A, a assinatura mensal é de R$ 8,00, mais 3 centavos por cada minuto de conexão. Então, tem o plano A, ele oferece uma taxa fixa de R$ 8,00, mais 3 centavos por minuto de conexão. Aí tem o plano B. Vão montando as contas para não se perder. Uma assinatura fixa de R$ 10,00, mais 2 centavos por minuto de conexão. Daí vem a pergunta. Acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B? Então, ele quer saber a partir de quanto que é melhor optar pelo plano B. Então, nesse caso, a gente vai ver até que ponto é que o B é mais barato do que o A. Então, o B, para ser menos caro do que o A, certo? Eu vou fazer um comparativo. Plano B, 10
mais 0,02, eu não sei quantos minutos vai chamar, chamo de x, para saber quanto é mais barato, quanto tempo, né? Quantos minutos fica mais barato do que o plano A, que é 8 mais 0,03 do mesmo tempo. E assim, a gente não tem mais uma igualdade, nós vamos ter uma desigualdade. Então, a gente tem agora uma inequação do primeiro grau. Organizando, 0,02x menos 0,03x, para ser menor que 8, o 10 vai passar ao menos 10. 0,02 menos 0,03 vai dar menos 0,01x, para ficar menor que é menos 2. Vocês estão vendo que está negativo, a incógnita iniciando negativo. Multiplico por menos 1 para trocar os sinais. Eu vou ter 0,01x maior que 2. Então, x maior que 2 dividido por 0,01. Eu vou fazer a continha para quem tem dificuldade nessa divisão. 2 dividido para 0,01. Você vai ter um número inteiro, dividindo por um decimal com duas casas. Então, você coloca a vírgula aqui e acrescenta duas casas, que o primeiro passo é igualar as casas decimais, 2 e 2. Segundo passo é retirar a vírgula. Aí, eu vou ter 200 dividido, se tirou a vírgula, dividido para 1. A resposta é 200. Então, vai ficar mais barato usar o plano B a partir de 200 minutos. Então, até 200 minutos de uso, o plano A é mais barato. Fica mais barato usar o B a partir de 200 minutos. Tudo bem, galerinha? Deixa eu mostrar o quadro novamente. Aqui. Isso. Aí. Questão 6. Espero que vocês corrijam tudo direitinho, que a gente vai fazer nossa provinha na próxima semana, tá bom? Então, é só. Questão 6. Uma questão tirada da FUVEST GV. As tarifas praticadas por duas agências de locação de automóveis para veículos idênticos são semelhante à questão anterior. Tem a agência A com R$80 fixo, né, por dia, mais 92 centavos por quilômetro rodado. Aí a agência B vai ter um valor fixo de R$ 74,00 por dia, mais 98 centavos por quilômetro rodado. A pergunta é: em que condições é mais vantajoso alugar um carro na agência A do que um carro na agência B? A gente vai montar da mesma forma. A gente vai mostrar até que ponto é mais barato o A do que o B. Então, o A precisa ser mais barato do que o B, certo? Se eu vou comparar o A com o B, colocando o sinal assim, fica mais fácil para mim. Quanto é o valor do A? Na agência A vai ser 80 mais 0,92 de x, que eu não sei quantos quilômetros vai rodar, né? Isso precisa ser mais barato do que na agência B, que cobra 74, mais 0,98 também de x. E aqui é só resolver. Na equação do primeiro grau não é igualdade, desigualdade. Aí eu vou ter 0,92 de x menos 0,98 de x. Isso para ser mais barato do que 74 menos 80. Vamos às contas. 0,92 menos 0,98, 0,06. Coloca o sinal do maior.
74 menos 80, menos 6. Iniciou negativo, multiplica por menos 1 para trocar os sinais. 0,06x. Lembre-se que se tiver maior que, fica menor que. Se está menor que, fica maior que. Muda a desigualdade também. Então, x vai ser maior que 6, dividido por 0,06. Novamente, a divisãozinha, para vocês ficarem craque. 6 dividido por 0,06. Nós vamos ter duas casas decimais. Coloca a vírgula, acrescenta 2 zeros. Depois, retira a vírgula. Igualdade das casas decimais. Retira a vírgula, vai ficar 600. Dividido para 6. Então, x é maior que 600 quilômetros, certo? A pergunta da questão diz o seguinte: em que condições é mais vantajoso alugar um carro na agência A do que um carro na agência B? A partir que eu vou usar mais que 600 quilômetros, é melhor alugar da agência A do que da agência B. Se for de 600 abaixo, é melhor alugar na agência B. Então, como a pergunta é para saber a partir de quanto que é melhor alugar na agência A, a gente vai só aqui. A partir de 600 quilômetros, maior que 600 quilômetros. Próxima questão. Questão 7. Um dos setores de indústria têxtil produz camisetas da seleção brasileira de futebol. Nesse setor, o custo total de área de produção é formado por uma parte fixa de R$ 400. Vou colocar logo aqui o valor, que é fixo. Uma parte fixa de R$ 400. Correspondente a aluguéis, impostos, salário de funcionários, etc. E uma parte variável. A parte variável vai ser 200 menos x dividido para 2 por camiseta. Isso aqui é fixo, isso aqui é variável. Por camiseta produzida, em que x é o número de camiseta produzida até 100 peças, é o limite máximo de produção diária. Então, x, ele só pode ir até 100. Aliás, 110 peças. É o limite máximo. A letra A pergunta: qual é o custo total máximo de produção em um dia nesse setor? Vejam bem, o custo dele, nesse caso aqui, vai ser um valor fixo de R$ 400 mais esse valor variável, 200 menos x, certo? Dividido por 2. Só que esse valor aqui é por camiseta e eu não sei quantas camisetas eu vou utilizar, então eu multiplico por x, certo? Vamos ver de novo, ver se vocês conseguem entender. Quando ele diz aqui, ó, 400 o valor fixo e uma parte variável de 200 menos x sobre 2 por camiseta. Então, eu não sei quantas camisetas vão ser. Então, o número de camisetas eu estou chamando de x. Quando diz por camiseta, você vai ter que multiplicar por ele. Então, com isso aí, nós vamos encontrar o valor custo máximo, para saber quantas camisetas ele vai conseguir fazer até 110 camisetas, né? Até 110 camisetas. Então, com isso, a letra A pergunta, eu vou substituir o 100 por 110. Então, meu custo vai ser 400 mais 200 menos 110 vezes 110 dividido para 2. Meu custo, vou pagar 400 mais. Aqui eu posso dividir logo 110 por 2, mas eu vou primeiro pelos parênteses. 200 menos 110 vai dar 90 vezes.
Aqui eu posso fazer logo isso. 110 dividido para 2, 55. Eu só posso fazer isso porque está multiplicando, tá? Vezes 55. Só que aqui, quando eu for fazer essa conta aqui, eu não posso somar logo. Eu tenho que multiplicar 90 vezes 55. Aí você multiplica logo 90 vezes 55 para depois somar com 400. Vai dar um valor de R$ 5.350. R$ 5.350. Esse é o custo máximo para 110 camisetas. O total de valor da produção vai ser R$ 5.350, certo? Agora, eu vou aproveitar esse espaço aqui para montar a letra B, que tem a ver com a letra A, que é da mesma questão, né? A letra B diz assim: quantas camisetas devem ser produzidas em um dia? Agora, ele quer saber o valor do X. Quantas camisetas devem ser produzidas em um dia nesse setor para que o custo total de produção seja 3.600? Então, aqui ele já deu o valor do custo. Nós vamos repetir a mesma equação: 400 mais 200 menos x vezes x sobre 2. Isso vai ter um custo igual a 3.600. E aqui, gente, nós vamos resolver. Porque aqui ele quer saber o número de camiseta X, certo? Então, aqui eu vou fazer o MMC logo, porque aqui tem uma fração. 2 dividido para 1, 2 vezes 400, 800. 2 dividido para 1, para 2 é 1. Então, 1 vai multiplicar todo mundo, eu vou só multiplicando logo. Ó. X vezes 200, 200x. X vezes x, x ao quadrado. E 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 3.600, 7.200. Aí eu cancelo o meu denominador. Presta atenção, foi o que eu fiz. Eu dividi 2 para 2, deu 1. Como deu 1, 1 vezes xx e multipliquei logo, fiz a distributiva. Aqui nós vamos organizar a nossa equação. Nós vamos ter menos x ao quadrado, mais 200x. Aí nós vamos ter mais 800, menos 7.200. Toda a equação do segundo grau é igual a zero. Certo? Vamos organizar mais ainda. Vamos juntar os valores que a gente tem. Dessa forma, nós vamos ter menos x ao quadrado, mais 200x. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Menos 7.200, né? Mais 800, sobra R$ 6.400. 6.400, só que negativo, porque dá o sinal do maior. Se você quiser multiplicar sua equação por menos 1 para deixar o x ao quadrado positivo, você pode, você chega na resposta, foi isso que eu fiz. Se você não quiser, não tem problema, também chega. X ao quadrado menos 200x mais 6.400 igual a zero. Nós vamos ter aqui uma equação completa do segundo grau. Equação completa do segundo grau, vamos procurar o Bhaskara, tudo bem? Então, vamos lá. O valor de A é 1, o valor de B, menos 200, o valor de C, 6.400. Então, delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a menos 200 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6.400. Delta é igual... Observe a questão dos sinais, tá bom? Menos 200 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, vai dar o quê? 4, 0, 0, 0, 0. Aí, aqui nós vamos ter 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6.400, vai dar 25.600. Então, menos, ó, 25.600. Delta é igual, vou fazer a subtração, 40.000 menos 25.600, vai dar 14.400. 14.400. Esse foi o valor de delta. O delta deu positivo. Então, se o delta deu positivo, nós vamos ter duas raízes reais. Nós vamos encontrar o valor de x1 e x2, certo? Só que, como é um custo, a gente só vai assumir o valor positivo. Não vai valer para nós o valor negativo. Continuando.
x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a. X é igual a menos da fórmula, menos 200, mais ou menos a raiz de 14.400 dividido por 2 vezes 1. Trazer para cá, viu? Deixa eu puxar para cá. X é igual menos com menos dá mais 200, mais ou menos. A raiz de 14.400 eu fiz pela raiz 144, que é 12, e acrescentei o zero, dá 120. Dividido por 2 vezes 1, 2. Eu vou ter, ó, como eu falei, o valor positivo e o valor negativo. Para nós só vai valer esse valor positivo, que é o valor de custo. Então, x é igual a 200 mais 120 dividido para 2. 320 dividido para 2, 160. 160 camisetas, certo? Ó, gente, eu não vou fazer o valor negativo, porque não interessa para nós, mas se a questão precisar, você tem que ir até o final, certo? Então, 120 camisetas, 160 camisetas. 160 camisetas. Nesse caso aqui, eu estou vendo o valor negativo, mas vocês podem observar que quando eu fizer a conta, vai dar positivo, né? Então, eu vou ter que ir até o final. Então, vou ver o próximo. x2, aqui é o x1. x2 vai ser 200 menos 120 dividido para 2. Eu não tinha observado isso, que ia dar positivo. 200 menos 120 vai dar igual a 80. Dividido para 2 já deu positivo também, gente. 40, certo? Então, a gente vai ver qual dos dois vai ser resposta. Lá no início da questão, a gente viu que ele falou que por dia o limite de camiseta é 110 camisetas, lembram disso? Então, essa resposta aqui não convém para nós, porque passa de 110. A resposta dessa questão vai ser 40 camisetas por dia. Porque ultrapassa o limite de camisetas diárias. 160 ultrapassa. Vou mostrar para vocês as contas tudo direitinho. Por isso que é bom a gente ir até o final das contas. Eu não estava vendo essa observação. Olha aí. Aqui, ó. O custo de camiseta por 3.600. Eu vou procurar quantas peças. Resolvi na equação do segundo grau. Desenvolvi o Bhaskara. O delta deu 14.400. E aí, a gente foi procurar o valor do X, que era o número de camisetas. Então, pela fórmula de Bhaskara, eu cheguei em menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E a gente viu que a raiz de 14.400 é 120. E aqui eu fui procurar o total de camisetas. Quando eu fui fazer o valor positivo e o valor negativo, tinha observado que esse número aqui é maior que esse, então todos os dois vão dar positivo. E aqui, quando eu faço a conta com o x1, o valor de camiseta vai para 160 e ultrapassa o valor diário, que ele disse que o valor máximo, lá no comecinho da questão, não pode passar de 110 camisetas. Então, para nós não convém, não serve. Então, quando a gente fez o valor de x2, deu 40 camisetas, e o 40 camisetas realmente é menos que 110, então nossa resposta é 40 e não 160. Tudo bem? Para a próxima questão agora, tá? Sempre que eu vou fazer a equação do segundo grau, a maioria das vezes eu estou com unidade de medidas. E eu tenho essa mania de nunca fazer o negativo, porque quando é unidade de medida, não existe medida negativa. Então, se tiver perímetro, área, alguma coisa relacionada a volume, aí eu uso só o valor positivo. Bom a gente ficar ligado nisso. Bom.
é importante demais vocês fazerem essas contas, vocês treinarem. Não colocar a resposta final. Não adianta colocar gabarito para mandar a questão. O que vale realmente é vocês aprenderem a desenvolver as contas. Procurem aprender a desenvolver as contas. Daí o significado de por que eu fico o tempo todo fazendo as contas aqui com vocês. Porque se vocês não aprenderem a fazer os cálculos, não vai adiantar nada não. Questão 8. X ao quadrado mais 2x menos 3 sobre 5x menos 5. Eu preciso simplificar esta minha expressão para ver qual o valor que melhor vai mostrar a forma fatorada. Vejam bem, eu quero fatorar essa expressão algébrica. Aqui embaixo dá show de bola. Você vai poder colocar o 5 em evidência. E quando você coloca o 5 em evidência, vai ficar 5 que multiplica x menos 1. Ó, 5 e 5. Se eu coloco em evidência, 5 vezes x, 5x. E 5 vezes 1, 5. Então, fica direitinho, ó. Mas aqui em cima, eu preciso modificar de certa forma que eu encontre ou um 5 ou x menos 1 aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Se eu observar aqui que ele é um trinômio, mas ele não é quadrado perfeito, porque 3 não tem raiz quadrada exata. Então, nem adianta procurar por ele. Se ele é um trinômio e não é trinômio quadrado perfeito, nós vamos ter que mexer com ele para a gente ver a maneira de encontrar ou um 5 ou x menos 1. Eu sei que 5 eu não vou encontrar porque não tem 5 aqui, nem tem múltiplos de 5. Então, eu vou ter que fazer de uma forma de achar x menos 1. Pronto. Qual é o número que multiplica por x menos 1, porque eu quero cancelar, que chega próximo desse? Ou você pode fazer também por tentativa. Você pode pegar a letra A, aí fazer a conta e ver se vai dar igual a essa parte aqui em cima. Você pode fazer a letra B até você encontrar. Tem muita gente que faz por tentativa. Como é que eu faço? Se eu tenho x ao quadrado, então aqui eu tenho um x, então eu faço x vezes x. X vezes x, x ao quadrado, certo? Aí agora eu vou ver o seguinte. Qual o número que eu vou multiplicar por x para dar 2x? Qual o número que eu multiplico por ele, né? Então, quando você for ver isso, poderia colocar 2. Porque quando eu faço 2 vezes x, 2x, certo? Mas, galerinha, observe que ao fazer isso, ao colocar aqui um 2, se eu colocar aqui ó, mais 2, o que eu vou ter? É isso que eu quero que vocês vejam. X menos 1, x mais 2. Será que eu vou encontrar essa resposta? Eu faço x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 2x. Aí, menos 1 vezes x, menos 1x. Menos 1 vezes 2, menos 2. Eu não vou chegar na resposta do 3. Por isso, eu não posso colocar aqui esse 2. Eu vou testar com um 3. Vamos testar com 3 para ver como é que vai ficar. Ó, x menos 1, que multiplica x mais 3. Vamos ver se vai dar essa parte aqui de cima. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3 mais 3x. Menos 1 vezes x, menos 1x. Menos 1 vezes 3, menos 3. X ao quadrado. 3x menos 1x, mais 2x, menos 3. Deu a mesma coisa, vocês estão vendo? Então, eu faço essas contas tentando mesmo. Quando não é um trinômio quadrado perfeito, quando não é um produto notável, eu tento ir fazendo por tentativa. Ó, agora aqui, se está multiplicando, e esse fator é igual a esse, você pode simplificar. O que sobrou para nós? X mais 3 sobre 5. Essa é a nossa resposta. Aí nós vamos lá na questão e ver qual das alternativas que melhor convém. Você poderia ter feito substituindo, como eu falei antes. Então, nesse caso aí, para nós, a resposta correta